nós vamos ler a palavra. Eu achei muito interessante esse tema, porque é uma afirmação, não é? E pode ser uma afirmação e também uma pergunta, né? Então, estamos ocupados demais para obedecer. Nós vamos ler em 1 de Coríntios, no capítulo 9. Capítulo 9. Vamos começar com o versículo 15. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois é-me imposta a necessidade de pregar. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Vamos ver agora o versículo 23. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar. Eu queria que você pedisse ao Senhor que fale ao seu coração. Nós só somos usados pela graça, e é somente a graça que nos faz receber a palavra graciosa. E a palavra graciosa de Deus é uma palavra também desafiadora. Então, nós não estamos aqui apenas para ouvir uma mensagem a mais, numa conferência a mais. Bom saber que já é a 18ª, pastor. Que bênção que essa igreja está perseverando em despertar a visão missionária da igreja. Não apenas despertar, mas fazer a missão, Como sabemos que vocês fazem em tantos outros lugares. Mas nós queremos que Deus fale conosco. Vamos pedir. Pai, é tão bom saber que Tua palavra nos instrui, nos ensina, nos orienta, nos desafia. Nós pedimos, Senhor, que venhas pelo Teu Espírito, o Espírito da palavra, nos convencer da nossa obrigação de pregar Teu Evangelho. Mas também, Senhor, dá-nos compreensão sobre esta obrigação. Que, como Paulo, não a vejamos como um fardo, como apenas um dever, mas como uma glória, como uma graça. Venha abençoar-nos, Pai. Nós te rogamos que nossos corações estejam abertos
para receber tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando pensamos nessa perguntinha, né, eu pensei na gente procurar avaliar 3 coisas que são, vamos dizer, que nos oprime, que estão sempre querendo nos tornar ocupados demais para obedecer a Deus. Primeira coisa é que nós vivemos em um mundo secularizado. Nós sabemos que esse mundo, esse tempo, esse sistema mundo, é um sistema materializado. E ele está sempre nos convidando para produzir, para aqui mesmo, né? Para o mundo terreno. Está sempre nos conduzindo ao consumismo, a ter. E quanto mais o homem tem, mais deseja ter. E nunca se sacia de ter. É uma pressão através dos meios da mídia que nos impulsiona, né, para esse materialismo, para buscar status social, para buscar a realização profissional. Isso não é mal. A realização profissional. Os jovens que estão aqui, né, sabem muito bem que é necessário estudar e buscar uma profissão e ter realização profissional. Mas, quando nós colocamos isso como uma causa dessa pressão que nos faz sentir muito ocupados, estou dizendo, né, quando a realização profissional ela se resume a uma percepção do mundo material, do mundo do aqui e do agora. Então, se nós somos do reino, nós não podemos olhar a realização profissional como o aqui e o agora. Porque você é do reino, você não pode viver fora do reino. Se não pode viver fora do reino, não pode viver para os valores desse mundo. Por mais que você seja um excelente profissional, e que deve ser, como cristão devemos ser melhores do que qualquer outro, só a gente está levando a memória para a experiência de Daniel, que estava no mundo totalmente contrário à sua cultura, um mundo pagão, dentro de um contexto materializado, mas ele se sobressai, né, com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, as expressões do mundo secularizado, elas estão diante de nós para nos ocupar com as coisas que são desse mundo. E aí entra também o nosso tempo, que fica muito curtinho, né? Pensando nos convites que nós temos para o uso da mídia. Então, a gente tem um tempo hoje muito reduzido, se formos pensar no tempo que gastamos, né, com as redes sociais. Isso faz parte desse mundo secularizado. Então, os sociólogos estão dizendo que nós estamos vivendo uma geração totalmente diferente, né, da geração passada, devido esse apego, né, ao celular. E alguns psicólogos já estão trabalhando com isso, vendo como um vício até. Então, isso nos torna ocupados demais.
E a gente, né, precisa estar percebendo esse contexto para entendermos que nós não podemos nos afogar neles. Segundo, esse mundo narcisista que a gente vive, todos nós sabemos, né, que o antropocentrismo é uma realidade hoje na nossa sociedade. O homem está no centro e o homem, ele quer ser aquele que pode tudo, que sabe tudo e que não precisa de Deus. E não precisa de ninguém. Se a gente for pensar direitinho, o egoísmo tem sido muito mais premente hoje do que anteriormente. Mas por que posso dizer mais hoje? Porque o costume da sociedade brasileira, ocidental, mudou. Mudou. Então, nós estamos buscando sempre o nosso bem. Nós queremos estar bem. Não importa como o outro se sinta. Não importa o que o outro pense de você. Você quer estar bem. E aí, isso vai bastar. Se estamos bem, estamos bem. Então, estou falando, meus irmãos, dessa pressão que a gente recebe de fora. Porque nós somos uma igreja que estamos inseridas numa sociedade humanista, narcisista, egoísta. E essas coisas que nos cercam, elas nos ocupam muito. Então, estamos ocupados conosco mesmos. Né? Ocupados com a estética, ocupados com o bem-estar social, com a busca pelo bem, a busca pelo bem pessoal. Outra coisa é que nós somos ocupados demais se pensarmos que estamos no contexto de uma sociedade que nós, aí eu estou trazendo aqui para não apenas a sociedade secularizada, mas eu quero agora trazer para a sociedade evangélica. Então, o que é que quero dizer? Nós estamos muito ocupados com a religião. Eu creio que essa não é a experiência de vocês, se vocês estão aqui para uma conferência missionária. Mas eu quero dizer que esse também é um desafio que a gente enfrenta e que nos leva a estarmos ocupados, mas não ocupados com a missão de Deus, ocupados com as coisas de Deus que nós as definimos como a liturgia, o dever eclesiástico, a necessidade de atender às demandas da religião. E muita gente, né, vive a experiência religiosa. E nem sempre essa experiência religiosa nos deixa ocupar-se com as coisas de Deus. E a gente precisa se avaliar quanto a isso. Porque é muito fácil a gente se envolver com as coisas de Deus e não se envolver com o alvo de Deus para a nossa vida. É fácil se envolver com aquilo que faz a religião ser buscada como uma necessidade da mente, como uma necessidade da alma, mas que, na verdade,
não nos leva a um compromisso missionário. Então, amados, são 3 pressões que a gente se confronta, né? Se confronta nesse tempo em que vivemos. E aí vem, nós estamos ocupados demais para a gente obedecer o chamado. Então, eu queria lembrar que a gente deve estar atento a essas pressões, porque elas podem nos levar a não ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos tantas vozes na sociedade, né? Os jovens ouvem tantas vozes dentro da universidade, uma ciência anticristã, um mundo corrompido como o nosso, uma sociedade que está manchada pela corrupção. Então, queridos, como a gente vai vencer essas pressões que nos chamam para se ocupar com elas, para obedecer o chamado missionário? Então, a primeira coisa que nós queremos refletir é ter disposição para ouvir a voz de Deus. Então, nós não podemos estar dando atenção às vozes dessa sociedade, às vozes que nos falam todos os dias e todos os momentos. Precisamos ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque o envolvimento com a missão, obedecer à missão, começa com um ouvido afinado para discernir aquele que fala, aquele que comanda, aquele que separa. Se você está aqui, é porque o Senhor o resgatou das trevas para a luz, para que você siga o Mestre seguindo sua missão. É impossível seguir Jesus e não seguir sua missão. Então, a primeira coisa, gente, vamos afinar nossos ouvidos. Quantas vezes eu escuto jovens dizendo assim: mas é tão difícil ouvir a voz de Deus. E nós estamos numa sociedade em que tudo tem que ser muito rápido, não é? O mundo da internet. Então, tocou aqui, resolve as coisas, não é? Do fast food. Então, são tantas as pressões que a gente não se concentra para ouvir Deus falar. E eu creio, meu irmão, que o Senhor Deus nos chama essa noite para essa conferência porque Ele quer falar. E nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Como Ele fez com Isaías. Vocês sabem muito bem. Capítulo 6 de Isaías. A voz do Senhor falou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Amados, estamos ouvindo Deus perguntar quais são os seus propósitos de vida? Quais são os seus propósitos de vida? Que planos você tem para o seu futuro? Pensando que essa igreja é uma igreja de muitos jovens, que coisa boa, nós precisamos estar, então, atentos a isso. Que propósito Deus tem para a sua vida? Porque se somos do reino, viver fora do propósito
é não viver bem, é não se realizar, nem profissionalmente, nem como cidadão e nem espiritualmente. Porque se você tem um compromisso com Deus, a realização da vida está em Deus. E fora dele, a vida não tem sentido. Não tem sentido. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Essa voz, ela cala no seu coração. Ela cala no seu interior. Ninguém pode te dar o código da comunicação de Deus com você. Só você tem esse código. Mas como adquirir? Seu tempo de oração. Seu tempo com a palavra. Deus vai afinando a audição espiritual. E os ruídos vão sendo extintos. E você vai poder discernir. Deus falou comigo. Porque não é possível cumprir a missão sem a convicção de que Deus falou. Vocês sabem muito bem disso. Agora, se você resiste a esse chamado e não quer ouvir, eu queria lembrar para você que o Deus soberano, Ele vai preparar aquele momento que você cai do cavalo. Estão lembrando de Saulo de Tarso? Vai preparar aquele momento. Aquela luz forte vem sobre você e você não consegue dizer não. Mas eu espero que você não precise disso. Porque essa soberania de Deus, ela é cheia de graça. E a graça de Deus atrai você a Ele. E atrai você para o cumprimento dos propósitos que Ele tem para a sua vida. A gente sabe disso, porque Deus é Pai. Pai gracioso. Ele não quer que você tome uma postura de indiferença. Quando está ocupado demais, a gente fica indiferente àquilo que está à nossa volta. Não podemos estar indiferentes. O apóstolo São Paulo, aqui nesse texto, ele diz, porque sobre mim pesa esta obrigação. E ai de mim se eu não pregar. Aí ele diz assim, é uma obrigação porque é um dever. O dever traz um peso. Mas uma coisa é certa, queridos, esse peso, essa obrigação, ela é dividida com o Senhor da seara, com o Senhor da obra. Porque o Senhor Jesus, quando Ele nos chama assim, o que é que Ele diz? Ele diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Essa obrigação não é para te esmagar, não é para te fazer viver sob um peso, pelo contrário. Peso tem quem não ouve a voz de Deus e obedece. Mas quem ouve e obedece pode viver uma vida de profunda paz interior e satisfação. Por quê? Porque essa obrigação é voluntária. Que coisa linda, é voluntária. O nosso Deus primeiro pergunta a quem enviarei, mas Ele espera a resposta. E a resposta de Isaías foi positiva. E eu espero que hoje nós possamos estar atentos à voz de Deus ao seu coração. Lembrando que quando Deus fala,
a comunidade também ouve. Só é a gente lembrar de Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo falou ali na igreja: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. O Espírito falou, Paulo e Barnabé ouviu e a igreja ouviu. E aí não tinha mais o que fazer. Vamos o quê? Vamos enviá-los. Então, amados, aquele que é separado por Deus para dizer um sim para a obra missionária, é também confirmado pela igreja que junto com ele diz sim. Porque o chamado, ele é individual. A convicção tem que ser sua. Mas ele também é comunitário. Porque o chamado é para a igreja. E é a igreja, é na igreja que a vocação é despertada. É na igreja que você é conduzido para o preparo e para o envio. Se Deus falou para você, que você tem ouvidos para ouvir. Mas eu queria também trazer outra forma da gente romper com essas ocupações da vida moderna. Então, eu falei primeiro do ouvido atento para ouvir. Mas agora eu quero falar dos olhos abertos para ver. Nós precisamos ver os campos que já estão brancos para a ceifa. Graças a Deus, nós estamos vivendo uma época em que as nações estão sendo despertadas pelo Espírito de Deus e há mais conversões hoje no mundo do que em todo o tempo da história da igreja. Por quê, irmãos? Aí a gente pode lembrar de Mateus, capítulo 24, versículo 14. É um sinal da vinda de Jesus. Quando ele diz, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então vai vir o fim. Então está atrelado a vinda de Jesus com a expansão do evangelho. Até mesmo os países islâmicos, nós sabemos, onde não há condições de entrada de missionários, a perseguição é tremenda, né? Como na Indonésia, nós estamos vivendo hoje um tempo muito difícil, de muita perseguição, muito terrorismo, etc. Mas uma coisa, irmãos, Deus está trabalhando e tem havido visões e sonhos e o evangelho está sendo recebido nas aldeias muçulmanas. Eu vi de um missionário da UEC, que trabalha no Oriente Médio, e ele disse: Deus tem se revelado. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus tiveram uma visão, um homem chegando, porque a filha dessa mulher estava doente, não tinha médico, chegando aquele homem, curou a filha e disse: procura saber sobre mim, eu sou Jesus. E ela foi nas aldeias e encontrou o missionário, e o missionário falou de Jesus para ela. Então, essa antecipação do missionário são respostas das orações. Quantas orações
a favor do mundo islâmico. Nós estamos no mês de Ramadã e muitas missões estão fazendo um programa de intercessão nos 30 dias desse mês. Então, amados, precisamos ver os campos, mesmo países fechados, mas brancos para ceifar. Nos países abertos, podemos encontrar uma disposição das pessoas para receber o Evangelho. É a fome e a sede da palavra de Deus. Como diz o texto sagrado, terão fome não de pão e sede não de água, mas fome da verdade. Graças ao Senhor por isso. Precisamos ver como Jesus mandou levantar os olhos e ver os campos. Precisamos ver as multidões como Jesus as via. Em Mateus, no capítulo 9, 35 a 38, nós encontramos Jesus olhando as multidões. Mas ele não olhou como um sociólogo, como um psicólogo, a situação da alma da pessoa, como um antropólogo, a cultura. Ele olhou com o olhar do pastor e ele vê as pessoas como ovelhas desgarradas, exaustas, sem pastor, sem guia, sem direção. Precisamos ver. E eu queria que a gente pudesse ver os 8 segmentos dos povos, não povos, mas de segmentos da sociedade brasileira, que são mais carentes do Evangelho do que qualquer um. O que nós queremos lembrar é que nos grandes centros, nós temos muitas igrejas, nós temos muita facilidade de ouvir, não é verdade? Aí eu lembro de Oswald Smith, quando ele diz assim, é justo que uma pessoa escute 24 horas por dia. No Brasil, se você quiser ouvir 24 horas por dia dentro dos centros, dos grandes centros, você pode. Igrejas, literatura, a mídia. Mas é justo você ouvir 24 horas por dia, quando existem aqueles que nunca ouviram pela primeira vez. O desafio de missões hoje são os povos não alcançados, aqueles que nunca ouviram. Aqui nós queremos mostrar para você, não são povos, mas são segmentos da sociedade que têm a premente necessidade do Evangelho. Deus está levantando a igreja para olhar para esses povos, para esses segmentos da sociedade. Vamos ver, por favor? É possível agora? Os menos evangelizados. Cento e 17 etnias sem presença missionária. Deixar vocês lerem.
37.000 comunidades, é muita gente. 10.000 sem a presença da igreja evangélica. Ciganos, 1,2 milhões. Apenas 1% declaram Jesus. Sertanejos, 6.000 assentamentos sem uma igreja. Quilombolas, os descendentes afro, 5.000 comunidades. As 2.000 permanecem sem a presença da igreja. Os imigrantes, 300.000 de 100 países diferentes. (27) onde não há abertura para a entrada de missionários. Surdos, 9 milhões. Menos de 1% são cristãos. Pouquíssimas ações missionárias. Os mais ricos e os mais pobres. Os mais ricos dos ricos. Os mais pobres dos pobres. Obrigada. Irmãos, Deus nos chama para ver. São 8 oportunidades, 8 fronteiras. Então, não podemos estar ocupados demais para não ver esses segmentos da sociedade bem perto de nós. Graças a Deus que a igreja, primeira igreja presbiteriana aqui, tem trabalho no sertão, entre os indígenas. Graças a Deus pelo envolvimento. Mas, amados, há muito o que fazer. Então, precisamos estar de olhos abertos para as necessidades. E eu vou concluir com o meu último pontinho. É que nós não podemos estar ocupados demais para não nos comprometer. Precisamos ter ouvidos para ouvir, precisamos ter olhos para ver, mas também precisamos ter um coração que se comprometa com a missão de Deus. Sem um comprometimento, nós não vamos alcançar o ideal de Deus, a missão de Deus, porque missões é a missão de Deus, de alcançar todos os povos da terra. De alcançar aqueles que são menos evangelizados dentro da nossa própria nação. Com
comprometimento. Então eu quero voltar aqui ao texto, não estou fazendo análise do texto, mas eu quero voltar ao texto para lembrar. Essa expressão paulina, ai de mim, se eu não pregar. Por que ai de mim? Então havia uma compulsão interior. Havia uma chamada de Deus tão forte que incendiava o coração de Paulo. Assim como um atleta que dá toda a sua força, que gasta toda a sua energia, treina 10 horas por dia para poder alcançar o primeiro lugar, para poder ser premiado, chegar ao pódio. Paulo tinha essa compulsão interior. Aí ele diz no final desse capítulo, eles estão lutando por uma coisa perecível, mas nós precisamos ser intensos como eles, nos comprometendo para chegar diante de Deus, não de mãos vazias, mas chegar diante de Deus com a consciência de que cumprimos a nossa parte na missão. Paulo era consciente do julgamento de Deus. Por isso, ai de mim. Deus lhe deu talentos, Deus lhe deu dons, Deus tem lhe dado oportunidades. Não deixe de ouvir, de ver e de se comprometer. Senhor, eu quero cumprir a minha parte na missão. Que Ele nos ajude a obedecer. Não nos ocupar demais com aquilo que venha nos impedir chegar ao alvo. E que o Senhor nos dê essa compulsão interior. Queremos gastar a nossa vida. Isso se chama paixão. Pedir a Deus que encha o coração de paixão, como um atleta que tem paixão pelo seu, pelo futebol, pelo qualquer um dos segmentos da vida do atletismo. Vamos orar agora. Eu acho interessante que Oswald Smith, ele também tinha uma oração que ele sempre fazia. E a oração dele era: Senhor, dá-me paixão pelos perdidos. Porque sem a paixão não há comprometimento. E essa paixão é que nos estimula, é que nos incentiva para cumprir essa missão, para fazer com compromisso. Nós queremos essa paixão no coração? O comprometimento com a missão de Deus. Que o Senhor nos ajude a não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida, mas nos entregarmos. Como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus,